Meus amigos, boa noite para você que está chegando com a gente, amigos da S1 Live, eu sou o jornalista Elma, eu estou chegando com o mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. O Flamengo dá um passo gigantesco para poder efetivar a contratação do meio-campo Claudinho. Outra coisa que eu quero falar é Fabrício Bruno, que pode estar de saída do rubro-negro carioca. E Eric ficou boladão por conta da entrada do Veiga e a diretoria ficou revoltada porque o VAR sequer chamou para poder avaliar a entrada do jogador palmeirense, que acabou deixando aí o tornozelo do jogador chileno aí do Mengão totalmente inchado. Isso e muito mais nesse vídeo. Você que está chegando comigo, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. Eu estou chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Meus amigos, a parada é o seguinte, vamos começar falando sobre o jogo do Flamengo contra o Palmeiras, que foi um jogo que tinha tudo para ser um jogo complexo, um jogo difícil, mas o Flamengo acabou fazendo com que fosse um jogo tranquilaço. Foi isso que aconteceu. Poderia ter sido até melhor. Essa é a pura realidade. Poderia ter sido um jogo até mais tranquilo, 3-4-0. Teve ali o Pedro que tentou fazer um gol de letra, poderia ter deixado para o Gerson fazer o gol. Teve também o chute do Wesley, que não foi um chute, ele tentou dar o passe para o Gabriel Barbosa e acabou também se complicando. Enfim, acabou tentando o passe, a zaga foi e tirou, mas o Flamengo foi dominante. O Palmeiras sequer deu um chute a gol na partida inteira. Mas contra um time como é o Palmeiras, né, você precisa de uma vez por toda matar. 2-0 é um belíssimo placar, porque o Flamengo está com empate, o Flamengo pode perder por um gol de diferença, 2 gols de diferença leva o jogo para as penalidades, 3 gols de diferença o Palmeiras leva, mas isso não vai acontecer, porque o Flamengo é muito mais time e levou a torcida do Palmeiras à loucura. A torcida do Palmeiras está revoltada e, detalhe, pedindo a saída do treinador. Eles estão pedindo a saída do Abel Ferreira, olha que coisa. O Flamengo é um detonador de treinadores, né? Todos os treinadores que passam pelo Flamengo, eles acabam, de uma hora ou outra, eles sendo derrubados pela sua própria torcida. E algo chamou a atenção na partida de ontem e que revoltou a torcida, revoltou a diretoria e revoltou também o volante Eric Pulgar. A entrada criminosa do Rafael Veiga, atingindo o tornozelo do jogador do Flamengo, sequer foi revista pelo VAR. Pasmem, sequer foi revista pelo VAR. Isso chamou muita atenção porque o Flamengo já teve vários atletas expulsos, vários atletas que tomaram cartão por muito menos do que a entrada que aconteceu lá no Maracanã na noite de ontem. E hoje o Eric fez uma postagem e ele mostrou, né, o Eric Pulgar, ele mostrou o seu tornozelo. Irmão, o tornozelo dele tá uma bola. Tá totalmente inchado o tornozelo do Eric, mostrando, comprovando ali fisicamente de que, apesar de muitos acharem que foi um lance que não foi proposital, mas não ser proposital também é falta, também é para expulsão, né? Eu posso dar um soco no ar e pegar em alguém, não foi de propósito, eu tentei dar um soco no ar aqui brincando de Street Fighter, de Mortal Kombat, acabou que pegou ali no olho lá de alguém, eu dei um soco em alguém sem querer, mas eu dei um soco, eu sou passivo, algum tipo de punição, faz parte, é assim que funciona. E aí ele também tinha que ser punido, e com o cartão vermelho, repito, por várias vezes o Flamengo já sofreu expulsões dessa forma, desse jeito, mas sendo que dessa vez sequer o VAR chamou o árbitro, gerando aí uma comoção da torcida, gerando uma comoção do próprio Eric, gerando uma comoção da diretoria do Flamengo, que almeja mais uma vez, e a CBF, não adianta de nada, né? Mas mais uma vez a CBF reclamar por conta de árbitros patéticos, de árbitros incompetentes, como esse Braulio que apitou a partida contra a equipe do Palmeiras. Outra coisa que eu quero falar é sobre o Fabrício Bruno. Jogou e jogou muito, hein? Ontem contra o Palmeiras jogou demais o Fabrício Bruno, assim como outros atletas que jogaram muito. O Gerson, que eu criticava muito aqui, vem jogando muito bem. O Luiz Araújo jogando muito bem. Eu acho o Luiz Araújo muito subestimado com o Flamengo, no Flamengo, porque ele não é um cara de grife, né? Ele não é um cara que foi uma grande contratação, com passagens por times da Europa, enfim. Mas ele tem ajudado bastante, né? Do lado direito, ontem foi do lado esquerdo, foi do lado, ele mostrando versatilidade
né, ajudando na transição, finaliza bem, chuta de fora da área, enfim, ontem deu assistência, vira e mexe, ele dá assistência, deu assistência ontem para o gol do Pedro, enfim, Luiz Araújo jogou muito bem, mas não é dele que eu quero falar, é do Fabrício Bruno, que também fez uma belíssima partida e pode estar deixando o Flamengo, tá bom? O Fabrício Bruno que teve uma proposta muito boa para deixar o rubro-negro e ir para o futebol inglês. Estava tudo muito acertado, tudo muito encaminhado. Seria uma contratação para o Flamengo extremamente maravilhosa, seria uma contratação extremamente valiosa essa do Fabrício Bruno, essa saída do Fabrício Bruno financeiramente para o Flamengo. Para vocês terem uma ideia, a saída do Fabrício Bruno naquele momento poderia pagar a chegada do De La Cruz e sobrar uma grana, né? Ou poderia pagar completamente o Léo Ortiz e sobrar uma outra grande grana. Mas ele acabou decidindo permanecer no Flamengo e brigar pela posição. Mas agora o René, da França, chega muito forte para poder contar com o zagueiro do Flamengo. O René já fez uma proposta oficial, os valores não foram divulgados, mas a verdade é que o atleta ele tá inclinado a deixar o rubro-negro, evidentemente, para uma liga e para um time, né, muito mais fraco, vamos dizer assim. Antes iria para uma Premier League e agora iria para um campeonato francês, aonde a liga não é tão forte, né? Tem alguns times lá dominantes, como o próprio Paris Saint-Germain, o Lyon, que de vez em quando chega. O Rennes não é um time da primeira prateleira da Europa, nem mesmo é do campeonato francês, mas reza a lenda, essa é a pura realidade, ele está buscando informações para poder efetivar essa situação de valores. Fiz contato com algumas pessoas hoje do Flamengo para poder entender o que é verdade, o que é mentira. Nos informaram que efetivamente tem esse interesse, já foi confirmado até pelo próprio atleta e pela diretoria que efetivamente há interesse do clube francês, mas a diretoria ainda não soltou quais foram os valores dessa proposta para poder contar, o time francês contar com o zagueiro do Flamengo. Essa novela agora é uma novela falando sobre o Claudinho. É uma grande novela essa situação aí do Claudinho. Eu já trouxe aqui para vocês o modus operandi do Flamengo. O Flamengo já não conversa mais com o Zenit. O Flamengo já utilizou isso algumas outras vezes. Não deu certo, tá? Com o Wallace, que agora tá no Cruzeiro, com o Thiago Mendes. Das outras vezes não deu certo. Mas parece que dessa vez está dando certo. Isso porque o Claudinho, meus amigos, tomou a dianteira junto com o seu empresário das negociações. E pelo que parece, ele está conseguindo convencer o Zenit a ser liberado para jogar no rubro-negro carioca. O Flamengo que esticou a corda até 18 milhões de euros. 18 milhões de euros, o Claudinho seria mais caro que o De La Cruz, para você ter uma ideia. O De La Cruz custou aos cofres aí do Flamengo 18 milhões de dólares. Foi o que custou o De La Cruz aos cofres do rubro-negro carioca, e o Claudinho custaria 18 milhões de euros, que é muito mais valorizado que o dólar. Então tá nas mãos aí do jogador, e pelo que parece, as informações que vão chegando é que o atleta efetivamente, meus amigos, está conseguindo convencer a equipe do Zenit a liberar ele para jogar no clube de regatas do Flamengo. Ele é uma obsessão dessa diretoria do Flamengo. Ele seria um grande presente aí dessa janela, seria a grande contratação dessa janela de transferências, e por isso que o Flamengo não desistiu. E também não desistiu muito pelo fato do próprio atleta ter falado com o rubro-negro: não desiste não, que eu vou tentar. O empresário do jogador foi para a Rússia, o atleta está nessa questão de convencimento lá do Zenit, deixando muito claro que não quer permanecer, porque ele almeja voltar para a seleção brasileira, ele almeja participar de outras competições, porque lembrando que o Zenit, por conta das situações que está acontecendo lá no país, não pode disputar competições fora da Rússia. Então isso faz com que o atleta queira deixar também a equipe do Zenit, e parece que está andando, está caminhando, e o Zenit está quase liberando o Claudinho para negociar. Para negociar não, porque ele já negociou com o Flamengo, já tem tempo de contrato e salário, mas está quase liberando o Claudinho para se acertar aí com o Flamengo, seu novo jogador do rubro-negro carioca, beleza? Você que está comigo, deixa o like, inscreva, isso é importante demais para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. Eu estou chegando sempre com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Eu volto amanhã, 8 horas da noite, com as informações do dia do Flamengo. Um abraço para você, saudações, tamo junto, valeu!